pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Montenegro Fonseca, professora de Direito Penal, e vim hoje conversar com você sobre o tema embriaguez. Um tema bastante recorrente na nossa sociedade. Lamentavelmente, as pessoas bebem e terminam aí cometendo delitos. Precisamos entender o que é a embriaguez do ponto de vista jurídico penal. E eu adianto para você. A embriaguez está no nosso Código Penal como a perturbação da consciência. A perturbação da consciência gerada por álcool ou substância de efeito análogo ao álcool seria embriaguez. Logo, sem consciência, nós não temos imputabilidade. A imputabilidade, enquanto elemento da culpabilidade, que é elemento do crime, pressupõe que você, ao praticar a sua conduta, tenha consciência do que está fazendo. E a embriaguez gera ausência de consciência. Você poderia me perguntar, professora, então sempre que eu estou em estado de ebriez ou de embriaguez, bêbado, e pratico um delito, eu não respondo criminalmente? Eu sou irresponsável? Você é irresponsável socialmente, mas não necessariamente você é irresponsável do ponto de vista penal. Em alguns casos, mesmo embriagado, você continua respondendo pelo delito. Na verdade, eu diria que você só não responde em casos isolados. Na maioria deles, o estado de embriaguez não retira de ti a capacidade penal, a responsabilidade pelo fato praticado. Então, nós precisamos entender quais são os casos que a embriaguez gera irresponsabilidade penal e os casos que a embriaguez permite que você continue respondendo pelo crime. Didaticamente, vamos dividir a embriaguez em dois grandes grupos. Eu tenho embriaguez não acidental e tenho embriaguez acidental. A embriaguez não acidental, por seu turno, se subdivide em três espécies. A primeira espécie de embriaguez não acidental, como assim não acidental? Eu me coloquei na situação de irresponsabilidade. Então, eu fui lá e ingeri a bebida ou substância de efeito análogo ao álcool. Não foi ninguém que colocou na minha boca. Eu me autocoloquei na situação de beber. Nós temos três espécies dessa embriaguez não acidental. Primeira, a embriaguez não acidental pré-ordenada. Substitua o termo pré-ordenada por premeditada. Então, você bebe para cometer o crime. Esta é a chamada embriaguez não acidental pré-ordenada. Professora, quem é que bebe para cometer o crime? Diversas pessoas. Muitas pessoas não têm coragem suficiente de praticar o delito e bebem para ter exatamente esse ímpeto delitivo. Ou também você pode visualizar essa situação de ebriez pré-ordenada em crimes omissivos. Imagine só, o caso de uma mãe que pretende matar o seu filho por omissão, que encontra-se numa praia, banhando-se, brincando ali ao mar, e ela bebe e entra em estado de coma, premeditado, propositalmente, para que quando o seu filho se afogue, ela esteja simulando um estado de inconsciência. Simulando, não no sentido de estar fingindo, mas de ter sido premeditado. Essa embriaguez premeditada, pré-ordenada, não isenta de crime. Muito pelo contrário, ela não vale a pena. Ela é uma agravante. Encontra-se lá no artigo 61, inciso 2º, a linha L. Aumenta-se a pena quando a embriaguez for, não acidental e pré-ordenada. A segunda forma de embriaguez não acidental, ao lado da pré-ordenada, é a voluntária. É aquela que você bebe porque quer e quer também se embriagar, mas não necessariamente você quer cometer crime. É o famoso e vulgarmente conhecido como pé na jaca. Você passou na OAB, passou no concurso, casou, enfim, saiu para beber, começou a beber e disse, hoje eu vou me embriagar. Foi de táxi, avisou a todo mundo que demoraria para voltar e de fato o fez. Também não é um embriaguez muito comum. Mas se você o fizer, e caso você venha a praticar crime nesse estado de embriaguez não acidental voluntário,
você responde como se não estivesse bêbado. Também não exclui a culpabilidade, não exclui a capacidade penal. A última forma de embriaguez não acidental, ao lado da pré-ordenada, da voluntária, é a que a gente chama de culposa. É aquela que você bebe, querendo beber, mas não queria se embriagar. Você vai assistir um jogo e bebe uma cerveja, depois bebe mais uma, na terceira, de repente você se embriagou. E porventura você vem a cometer o crime. Nessa situação, também de embriaguez não acidental e culposa, você responde pelo delito. Professor, e finalmente, qual é o caso que a embriaguez gera exclusão de responsabilidade penal? 2 casos: embriaguez acidental, por caso fortuito ou força maior. Casos que eu digo praticamente impossíveis. É o exemplo clássico da doutrina do sujeito que tropeça, cai num barril de pinga, sai completamente bêbado e ainda consegue praticar um crime. Exemplo bastante remoto. Imagino você que este caso seja bem raro, você nunca deve ter visualizado uma situação desse tipo. Mas uma situação mais factível. Professora, me dê um outro exemplo. Imagine só. Você tomou uma aspirina, um remédio, uma medicação, e a medicação estava um pouco esquisita e você começou a passar ali, a sentir alucinações. Se você vier a cometer um crime por um caso de uma substância com efeitos análogos ao álcool que tenha gerado perturbação na tua consciência, você poderia aí ter a excludente de culpabilidade. Força da natureza, que também excluiria a embriaguez acidental, seria o caso da coação física. Lembrem-se dos trotes universitários, que os colegas colocam na boca dos amigos bebida e você ingere forçosamente. Caso você fique completamente ébrio e venha a praticar um crime acidental, por força da natureza, o exemplo do trote, aí sim você teria excludente de culpabilidade, tá? Ô professora, o que é que fundamenta, portanto, a responsabilidade nos casos anteriores da embriaguez não acidental? Porque no início da aula, a senhora falou que não há responsabilidade penal sem consciência. E de qualquer modo, quando a pessoa está bêbada, ou está sem consciência, ou houve diminuição dela. Mas por que nos casos da não acidental, eu continuo respondendo? Pessoal, a responsabilidade penal da embriaguez não acidental encontra-se na teoria da actio libera in causa, que diz: o agente era livre quando da causa, mesmo que durante a execução do crime, no momento que ele pratica o resultado, ele estivesse sob estado de embriaguez, ele optou por beber. Então, por isso que eu vou puni-lo penalmente. Porém, há uma crítica ferrenha da doutrina no uso dessa teoria da actio libera in causa no nosso ordenamento. Porque, vejam, segundo essa parte da doutrina que vai fazer a crítica, a teoria da actio libera in causa está sendo utilizada aqui no Brasil de forma equivocada. Porque na sua origem, lá no direito romano, se a gente for hoje para a Itália, para a Alemanha, a teoria da actio libera in causa é aplicada tão somente nos casos da embriaguez não acidental e pré-ordenada. Por quê? Porque nesse caso a gente optou por beber e premeditou o crime. Então, na hora que ele está bebendo, ele era livre e quis beber para cometer o crime. Então, é justo que eu repreenda a sua atitude. Mesmo que na hora do resultado ele esteja ébrio. Mas ele está ébrio de forma forjada. Ele forjou, na verdade, o estado de ebriez. Por isso que ele mereceria a responsabilidade aí penal. Nos demais casos da voluntária e da culposa, eu optei por beber, mas não obrigatoriamente eu optei pela prática do crime. Então, como determinar que na hora que eu cometi o crime, eu queria o crime? A voluntariedade está em beber e não na prática do crime. Quando eu vou punir alguém que bebeu e cometeu o crime, não de forma premeditada, diz essa parte da doutrina: o direito penal estaria legitimando a chamada responsabilidade objetiva, responsabilidade sem dolo e sem culpa, o que no Estado democrático de direito não é permitido. Eu deveria averiguar
se pelo menos durante o momento que o agente está bebendo, lá quando ele está sentado na mesa do bar, ele tem a previsibilidade do resultado criminoso. Porque se ele não tiver, repito, para parte desta doutrina, estaríamos aplicando responsabilidade objetiva, o que é inconstitucional. Professora, fiquei confuso. O que é que eu faço diante do meu concurso? Simples, não complique. Você tem que dançar, jogar conforme a música. Então, vai acontecer o seguinte: qual é a teoria que fundamenta a responsabilidade penal no caso de embriaguez não acidental? É a teoria da actio libera in causa, segundo a doutrina majoritária. Se você estiver diante de uma prova discursiva, você pode criticar e dizer que, na verdade, essa teoria é usada de forma equivocada e o que ocorre na realidade seria responsabilidade objetiva. Professor, e qual é o caso que, de fato, a gente exclui a culpabilidade pela embriaguez? Repito e recapitulo para você. É o caso da embriaguez acidental, por caso fortuito ou por força maior. Você pode excluir a culpabilidade quando, de fato, a gente perde a consciência e pratica o crime, ou você pode diminuir a pena quando ele se embriagou acidentalmente, por caso fortuito, força maior, mas só perdeu um pouquinho da consciência, ainda resta consciência. Então, há uma diminuição de 1 a 2/3. Lembrando que a dependência alcoólica, a dependência de drogas, que gera o chamado vício no álcool, vício nas drogas, é diferente dessa embriaguez que nós estamos colocando aqui. O vício, a patologia, gera a chamada doença mental. Então, a motivação para excluir o crime é outra. Na embriaguez acidental, caso fortuito, força maior, você vai excluir pela ausência de consciência. E a sentença vai ser absolutória própria, sem nenhuma sanção. Se o sujeito ele é viciado, alcoólatra, você vai ter a exclusão também do crime, mas a sentença será absolutória imprópria. Ele poderá receber uma medida, por exemplo, de internação ou um tratamento ambulatorial. É um pouco diferente. Dito isto, pessoal, nós podemos encerrar com a seguinte ideia: beber não é crime, desde que você não faça isso um hábito. Mas cuidado, beber continua sendo contravenção penal. Existe uma contravenção penal que é chamada crime anão, crime liliputiano, que seria beber e causar vexame em público. Se você não sabia disso, a partir de agora tome cuidado, tá bom? Pode beber em casa, na rua não, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima.